vivi pra ver as pessoas acharem muito cool, muito legal você ter um diagnóstico em saúde mental. Primeiro, na época do Tumblr. Vocês lembram do Tumblr? Era uma romantização da depressão, comportamentos auto. Era uma coisa, assim, realmente muito doentia. E agora a gente tem isso de novo, só que com o TikTok, com o Instagram. Virou muito cool, muito massa você ter um diagnóstico, muito legal você ter TDAH, você ser autista, muito legal você ter ansiedade. Calma lá, né, galera? Muito difícil. Além de não ser realista, porque a minoria das pessoas tem um transtorno mental, transtornos mentais não são tão prevalentes assim para todo mundo ter, não deixa de ser um pouco esquisito a vanglorização desse diagnóstico. Pode ser sim que você tenha um diagnóstico, mas mesmo assim não é legal ficar usando isso aí como uma medalha de honra. No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que você precisa fazer para conseguir um diagnóstico em saúde mental, mas de verdade. Como eu estava dizendo, a regra é não ter um transtorno. A minoria das pessoas vai ter um transtorno mental. Usando o DSM-5-TR como referência, o autismo, por exemplo, teve a sua prevalência reportada nos Estados Unidos como sendo 1 ou 2% da população. É muito baixo. O TDAH foi reportado como tendo uma prevalência de 7,2% da população, mas tem uma variação ali de 0,1 a 10,2 entre países. Um transtorno de personalidade como o borderline, por exemplo, tem uma prevalência de 6% se considerarmos os contextos de atenção primária e 10% se a gente considerar contextos mais ambulatoriais. É preciso muita coisa para você ter um diagnóstico. Não é para quem quer, é para quem pode mesmo. Vamos pensar na metáfora do bolo, vai ser fácil de você entender. Essa é uma metáfora que eu aprendi com uma professora minha. O que você precisa para ter um bolo? Você precisa de vários ingredientes. Precisa de leite, você precisa de ovo, de farinha, de fermento, de chocolate, de açúcar, de óleo, de várias coisas. Muitos ingredientes. E além disso, você precisa de uma forma e você precisa colocar tudo isso no forno, deixar ali por 40 minutos, um forno pré-aquecido por 40 minutos, daí você tem um bolo depois. Se você misturar açúcar, farinha e leite e colocar no forno, você não tem um bolo. No máximo, uma panqueca. Para você ter um bolo, você precisa misturar os ingredientes na sequência certa, na quantidade certa, colocar numa forma untada, colocar no forno pré-aquecido e deixar ali por 40 minutos. Só depois você tem um bolo. Antes disso, não tem. É a mesma coisa com transtornos mentais. Você precisa de todos os ingredientes e esses ingredientes juntos, na intensidade, na frequência, na dificuldade certa, para daí sim você ter um diagnóstico. O bolo dos transtornos mentais tem 3 ingredientes. O primeiro deles, e nem sempre o mais importante, nós temos a hereditariedade, a genética das pessoas. Depois, o segundo ingrediente que nós temos é o ingrediente personalidade, de uma parte mais biológica da personalidade. A gente está falando aqui de interpretações muito únicas e intransferíveis de pessoas para pessoas. Por último, o terceiro ingrediente é o ambiente. E esse aqui, o terceiro ingrediente, o ambiente, é o mais importante. Genética é o menos importante para a maioria dos transtornos mentais e o ambiente é o mais importante para todos os transtornos mentais. Se você não tem os 3 ingredientes desse bolo, você não tem um bolo, você não tem um transtorno mental. Mas se tiver os 3 ingredientes, pode ser que você tenha. E pode ser, porque as causas de um transtorno mental são multifatoriais. É muita coisa agindo junta. Não existe uma causalidade. Porque aconteceu alguma coisa, daí você desenvolveu um transtorno mental. Isso não existe, isso é balela, isso não é baseado em evidências. Fez sentido para você? Deu para entender? Comenta aqui embaixo se você conseguiu entender, se você ficou com dúvidas, para eu te explicar de novo. Não é qualquer dificuldade que justifica um transtorno. Essa dificuldade tem que ser critério para um diagnóstico, acarretar um sofrimento clinicamente importante, relevante e não ser melhor explicado por outra coisa. As pessoas banalizam muito os transtornos mentais. E por conta dessa banalização, tem muito coach, muita blogueira, muito charlatão convencendo as pessoas de que o verdadeiro cuidado com saúde mental é pseudocientífico, é fazer as baboseiras, os cursos da vida aí, as homeopatia e etc, que essas pessoas vendem. Tudo pode ser mudado se você comprar o curso da blogueira, o óleozinho da marca que ela tá fazendo publi, ou então até da marca dela, né? Ou então se você tiver muito pensamento positivo, claro. E cá entre nós aqui, tá? Segredinho, eu e você. Muitas vezes o que as pessoas acham que é um diagnóstico e chamam de um diagnóstico são elas banalizando a saúde mental delas
e usando isso como uma bengala, como um rótulo, para não se responsabilizar pelas coisas que elas precisam fazer diferente. Mas muita gente que tem um diagnóstico não vai atrás, não cuida, nem sabe que tem. E isso também é um problema. Para você saber se isso que você está sentindo é critério para um diagnóstico, é clinicamente relevante, não é bem explicado por alguma outra coisa, se você tem os ingredientes desse bolo para ter um transtorno mental, você precisa ir a um psicólogo ou um psiquiatra. Essas duas pessoas, os psicólogos e os psiquiatras, são os especialistas, são as pessoas capazes de te diagnosticar em saúde mental. São as pessoas mais preparadas para isso. Deveriam ser, pelo menos, né? Porque tem muito charlatão que é, inclusive, um psicólogo ou um médico. Acontece, mais frequentemente do que a gente gostaria. Existe um plus, tá? Se tratando de diagnóstico, que é a avaliação psicológica. E isso aqui é uma prática privativa de psicólogos. É algo que somente o psicólogo pode fazer. Nenhum outro profissional faz. A testagem psicológica ajuda quando fazer um diagnóstico é muito confuso, quando tá muito dúbio, tá muito difícil de saber se aquela pessoa tem mesmo diagnóstico ou não. Mas não é obrigatório. A clínica é soberana. O que diagnostica um paciente é a entrevista clínica ou anamnese, mas quando tiver difícil, o psicólogo também pode usar dessa ferramenta extra para te ajudar a saber se você tem um diagnóstico ou não. E eu fiz questão de colocar isso aqui porque muita gente faz esses testes bem BuzzFeed, bem revista Capricho, revista de adolescente, e acha que serve de testagem psicológica para saber se tem um diagnóstico ou não. Gente, se vocês soubessem da missa à metade do tanto que é difícil aplicar um teste psicológico, uma avaliação psicológica, vocês olhavam para esses testes de internet e davam risada, mesmo. O diagnóstico é muito importante para guiar o tratamento, para que o profissional responsável saiba exatamente o que ele precisa fazer para te ajudar. A gente tem muitos protocolos de tratamento validados, a gente sabe o que fazer a depender da demanda do nosso paciente. Só que isso é uma escolha individual, é uma escolha personalizada. Cada pessoa vai ter um tratamento que é desenhado, que é planejado para ela. Então, mesmo que a conclusão da avaliação diagnóstica seja que você não tem diagnóstico nenhum, é muito importante essa etapa. É muito importante saber realmente se você tem, não tem, se tiver o que é, se é um traço de um transtorno, se não é o transtorno completamente, mas você tem traços, ou se não é nada também, porque acontece. Como eu te contei no começo desse vídeo, a maioria das pessoas não tem um transtorno mental. E na clínica a gente não trata só diagnóstico, a gente trata a pessoa como um todo. Eu, particularmente, faço muita questão disso. Mas como eu te disse, somente tendo uma avaliação de um psicólogo ou de um psiquiatra para você saber se você tem um diagnóstico ou não. Você conhece pessoas que ficam se autodiagnosticando aí, seja na internet ou fora dela? Ou então, pior ainda, pessoas que ficam romantizando os transtornos mentais? Comenta aqui para eu saber e manda esse vídeo para ela, para que ela possa entender um pouquinho melhor de como é que funciona para você ter um transtorno. Conta aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, confere os outros vídeos do canal. Sempre estou muito aberta a sugestões também de temas que vocês querem ver por aqui. Curte esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.